Chegou o Vampeta, então, rapaziada, vamos trazer uma pauta antes da convocação começar, Vampeta. Vampeta, o Tite caiu. Qual é a sua leitura da queda do Tite nesta segunda-feira, dia 16 de março de 2026? Boa tarde, Vampeta. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Enzo. Boa tarde a todos. Eu falei semana passada aqui, aquele discurso do Pedrinho... Nunca passou na minha cabeça demitir o Tite. Ele é o nosso treinador. O Tite lá na comemoração, depois daquele cacete, que pra mim a melhor coisa que teve foi a briga no jogo, né? O jogo foi ruim com uma porra. O jogo ficou marcado. Foi a melhor coisa dos estaduais, foi a briga do Cruzeiro e Atlético. 23 expulsões. A pessoa ser a favor da violência, não, mas de vez em quando um cacete no jogo é bom, pô. Foi um show. Aí, aquele print. Aí o Tite fala assim, dentro do campo estão respaldados. O Pedrinho e o Filho são dois caras sérios, não sei o quê. Eu falei, se não ganhasse o campeonato, eu falei que eu gostava do Brasil por causa disso, o título no domingo, 4 dias depois eles iam se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, 3 dias depois. O ex-treinador do Cruzeiro, o Jardim, o venezuelano naturalizado português, e o Tite, que era ex-treinador do Flamengo, né? Uhum. E aí, ontem à noite, rapaz, como é que é? Eu tava vendo o jogo, eu fiz o jogo do Corinthians, assisti o jogo do Palmeiras, depois do São Paulo, na sequência, né? Quando terminou o jogo do São Paulo, o parceiro me liga assim, tava nas duas televisões, tava o Cruzeiro em uma e o São Paulo em outra. 10 minutos depois do jogo, o parceiro meu falou assim, Vamp, o Tite caiu. Eu digo, pô, isso é fake, pô, você tá louco? Daqui a pouco pipoca, Globo.com, o UOL, eu digo, e caiu, já era pra ter caído semana passada, que no caso seria no domingo, você perde o título, né? Só ficou porque ganhou o título. Mas assim, eu vou te falar assim. Outro dia eu falei aqui com vocês, o Fernando Diniz vivia isso no Vasco. Ganhou, tá tudo bem. Perdeu, burro. Vai tomar no cu. Aí o Tite ia acontecer a mesma coisa. Ganhou o Mineiro, tranquilo. Xingaram o Leonardo Jardim porque foi pro Flamengo. Mas ele se fica, ele ia viver isso. Se ganhasse no Vasco ontem e tropeçasse já na quarta, ia ser xingado de novo. Porque se ganha o jogo, ele estaria hoje, né? É o problema do futebol brasileiro, né? É o problema do futebol brasileiro. Mas eu acho que pra além disso, Vamp, o Tite, o Cruzeiro do Tite não é só estar em 19º e porque empatou com o Vasco. Joga muito mal. O Cruzeiro joga muito mal. A própria final do... O ano passado o Cruzeiro jogava bem, né? Mais um reforço, hein? Aí, chegou. Aí, Flávio, meu parceiro aí, Gabriel... não se abre não, que ele é foda. ele gosta de direct de advogados. Qual é, cara? Todo dia é isso. Boa, Vampeta, qual é? Mandou um abraço, a doutora mandou um abraço aí. Tá negando, Gabriel? Sabe de nada. Rapaziada, temos o reforço da cavalaria do Redcast. Eu falei no início dessa live que o Red News, ele reúne as 4 gerações. Um geração Z, um geração Y, um geração X e um Baby Boomer. A voz da experiência, o homem... Chegou aí. A grande voz do futebol paulista nos últimos 40 anos, talvez 50 anos de jornalismo esportivo, o Flávio Prado. Temos o Vampeta, que é 50ão, temos eu, que sou 30ão, e temos o Enzo, que é um Enzo. E aqui é um encontro das gerações conversando sobre futebol, e eu, à distância, quero me despedir de vocês e passar a pauta para o mesão, que hoje teremos a convocação da seleção brasileira. Então, Enzo, vai que é sua. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você sair. Você está onde? Tá no Rio ou em Barcelona? Tô no Rio. Você não vai participar não, né? Não, vocês aí. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Neymar vai estar ou não entre os 26? Só isso. Não tá, o Neymar não vai estar. Não, só isso. Eu apostei R$100 que ele tá. Você apostou R$100 que ele tá? Vamos lá, vamos apostar mais um. Mandou o Pix já pra mim. Paguei, irmão, porra. Temos uma aposta. Rayan Santos aposta mais 100, que o mais Neymar 100. não estará hoje. E o Vampeta pega 100. Você acha que ele estará hoje? Estará. Eu acho que tá. Mesmo jogando mal ontem. Cara, o que você achou do jogo do Neymar ontem, Vampeta? É muito abaixo. A
Já viu na Neymar de outros carnavais, muito abaixo daquilo que pode, perdendo bolas fáceis, tentando dribles assim, que não conseguia sair. Mas eu acredito que ele vai estar na relação. Tá, volta para a pauta do Cruzeiro que chegou o Flávio Prado. Continua aí falando de Tite. Um abraço para vocês do estúdio, tamo junto. Valeu, abraço. Então, vou passar a palavra para o Flávio para primeiro te apresentar, pro pessoal, se apresenta. Te perguntar sobre o Tite no Cruzeiro, a saída do Tite. O que a gente estava comentando era sobre o mau desempenho do Cruzeiro, não somente pela 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas pelo desempenho tanto na final do Campeonato Mineiro quanto contra o Vasco, e são 7 rodadas sem vencer no Campeonato Nacional. Justificada para você a saída do Tite e pelos substitutos possíveis, Felipe Luiz e Arthur Jorge, que são os cotados. Acha que chega à altura do Cruzeiro? Bom, Resmanada, boa tarde. Realmente o Cruzeiro não está jogando um bom futebol, mas eu acho que o Cruzeiro precisa ser dirigido com mais seriedade. Eu imagino, por exemplo, o Pedrinho, que é um grande empresário, até onde a gente sabe, né? Tem uma rede de supermercados maravilhosa. E aí ele contrata um diretor, por exemplo, de marketing, um diretor financeiro, e depois de um mês e pouco, a coisa não está andando. Ele manda embora. Se ele mandar embora, a rede de mercado dele vai falir. Ele precisa acreditar em alguém. Se ele manda tanto técnico embora, é sinal que ele não está sabendo administrar o clube. Eu não estou defendendo o trabalho de X ou Y, mas você não pode ficar demitindo técnico toda hora. Isso não é sério. Aí você tem um cara que está como torcedor. Torcedor tem que ir para arquibancada. Ele é um torcedor rico, então ele dá bicho pros caras e tal, não sei o quê. Mas não dá, isso é administração do torcedor. Aí não funciona. Lembra quando o menino que era do Bragantino, que ele queria interferir na escalação? Uhum. E aí entrou na cascata do Leonardo Jardim, liberou da multa e tal. Mas é um pachecão, né? Como a gente fala antigamente. Torcedor não adianta. Isso não é jeito de administrar clube. Não é jeito de administrar. E antes dele chamar o Tite, ele deveria ter visto os trabalhos recentes do Tite. Possibilidade de conversar. Mas é tudo na base do... Por exemplo, agora, o Arthur Jorge, ele dirigiu o Botafogo, foi um sucesso. O que mais? Zero. Nada. Uhum. O Felipe Luiz não vai aceitar, mas de jeito nenhum. Que ele significaria fim da ideia dele de ir pro exterior. E até onde eu sei, o Jorge Mendes quer que ele vá pro exterior. Ele vai ficar com o Arthur Jorge, que teve um trabalho decente. Tá lá em 4º, 5º lugar, né, Vampeta? No Catar. Tá no Al Riyad, em 4º lugar, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato do Catar. Então, não sei, sabe? Eu acho que assim, tem alguma coisa errada lá. Claro que o clube é dele, ele faz do jeito que ele quiser, mas aí eu tô olhando pelo lado do torcedor do Cruzeiro. Não adianta você só botar dinheiro e não criar uma estrutura, uma administração para que a coisa funcione. Então isso é amadoríssimo. No caso do Felipe Luiz com o BAP, que foi outra atitude amadora, ele quis tirar o treinador do outro time e colocar o dele. O do outra da administração colocar o dele, que é coisa amadora, mas a gente imagina que ele vai dar um tempo aí com o treinador. Agora, você ficar trocando toda hora, você não vai a lugar nenhum. Eu tenho uma dúvida, que na realidade é um assunto que eu vinha puxando muito com o Vampeta desde o começo do ano, que é esse amadorismo do Cruzeiro, ele reflete em uma situação que é muito frequente no futebol brasileiro, na minha opinião. Qual a relação do futebol praticado pelo Leonardo Jardim pro futebol praticado pelo Tite? E a relação do futebol jogado pelo Tite com o jogado pelo Felipe Luiz ou pelo Arthur Jorge? Não tem relação. São filosofias diferentes de treinador para treinador. Então, não tem planejamento. Não. E assim, é uma grande parcela dos clubes que não tem. Se ganha o jogo ontem, o Tite estaria dirigindo hoje. Então, mas... Exato. Mas tanto pra permanência dos treinadores, pra demissão dos treinadores, pra permanência. O Tite ter ficado, o Diniz ter ficado no Vasco tanto tempo, a mais do que deveria. Tudo isso que a gente comentou. Tá errado, é amadorismo. Trocar sem manter a filosofia ou sem ter um plano claro do que você quer pro time é amadorismo. E escolher um treinador diferente também, tudo isso. Então, grande parte dos clubes no Brasil, na minha visão, eles são muito amadores. E é o caso do Cruzeiro, com certeza. Mas, de uma forma ou outra, acha que a contratação de um treinador como o Arthur Jorge, de jeito nenhum, vai melhorar o problema do Cruzeiro? Não, pode melhorar, mas assim, eu não acho que seja um treinador que vai criar uma situação especial. Pegou um time que deu muito certo, andou, mas ele não tem história, né? Na verdade, treinador português de história tem um.
chama-se José Mourinho. Só. Eu não sei de onde tirar o treinador português, é bom. É uma coisa de maluco. Quando a seleção de Portugal funcionou, ela estava com brasileiros. Com o Otto Glória e com o Filipão. Né? A seleção de Portugal não tem técnico português. Eles sabem quem é o cara. O Porto outro dia estava com o Anselmi. Outro dia o Benfica estava com o Sueco. Eles sabem que os treinadores deles são fracos. Aqui nós temos... o Jorge Jesus fez um belo trabalho no Flamengo. No Flamengo, né? E o Abel Ferreira faz um trabalho ganhador no Palmeiras. No Palmeiras. E os outros? Teve treinador português que derrubou o Atlético, pô. A segunda divisão de Minas. Aquele Antônio Oliveira fez merda por onde passou. Tá cheio, a maioria dos portugueses. Pô, trouxeram aquele parecido Papai Noel, aquele barbudo lá no Vasco. Outro Ricardo Sapinto. Porra, teve mais barbaridade que eles fizeram aí. O Gesualdo no Santos. E o Gesualdo que é um baita de um professor dessa escola de portugueses. Isso. Mas eles sabem, depois diz que português é que é burro. Eles sabem que os treinadores deles são ruins. Eles sabem disso, gente. É verdade. Nós é que não sabemos. A gente fica trazendo esses caras que tem. Qual é o currículo do cara? Ele dirigiu um time na segunda divisão do Egito, ele dirigiu um time na Arábia, olha de onde os caras vêm. Vê se eles dirigem. E aí é o tal que eu falo. Eles ganharam aqui. Os que ganharam? Palmeiras e Flamengo. Aí eu pego e faço o seguinte. Pega técnico da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Terceira divisão. Qualquer um. Pega o 16º, 17º, 18º da terceira divisão do futebol brasileiro. Leva um pro Benfica, outro pro Sport e outro pro Porto. E o futebol brasileiro, os técnicos brasileiros vão ser campeões lá em Portugal. Um dos três vai ser campeão. É lógico, um deles vai ser, o ano inteiro. Todos os anos, claro. Porque são os únicos 3 times que eles têm lá. Como aqui a gente tem 2 hoje competitivos. E os caras, Deus do céu, se eles são tão bons, por que eles não usam lá? É um negócio meio de maluco, pô. Técnico bom é técnico espanhol. O espanhol tem método. A Espanha tem método. Você pode trocar o técnico, eles têm método. Eles sabem como trabalhar. Italiano é bom técnico. Né? Normalmente estratégico, eles mudaram um pouquinho, se complicaram um pouco. Mas técnico bom é técnico espanhol. Você olha um time treinado pelo espanhol, você olha, pô, esse time. E se olha a seleção da Espanha, muda técnico para ter um método. Os alemães também. Alemão também, Aí você pega a seleção espanhola, você pega a seleção francesa, as grandes seleções, elas têm um jeito de jogar. Pô, a França não trocou o Deschamps, mas vai ficar nessa linha. A seleção brasileira não tem um método. Não? Ela depende de quem tá lá dirigindo. Isso é muito louco. Por acaso o Tite e o Ancelotti têm mais ou menos a mesma ideia de futebol. Mais ou menos a mesma coisa. O Tite sempre falou, né, que ele gostava mais do Ancelotti do que do Guardiola. O jeito de jogar. Aqui ninguém tem método, não tem nada. É um negócio muito maluco. Por que o Crespo saiu do São Paulo? Um treinador ruim, uma porcaria de treinador, não trabalhava, não fazia nada. Mas ele saiu porque o velho era oposição embora fosse vice dele, era oposição ao Júlio Casares. Aí trocou o treinador. Senão não trocava. Mas é muito louco isso, gente. É tudo muito doido. E aqui no Brasil é mania de português. Cismaram com o português. É inacreditável. O futebol português é nada. É um zero à esquerda. Nada. Inclusive hoje o Mourinho já está superado. Eu estava vendo, Flávio, ao longo de 2019 para cá,